Na nossa aula de hoje, nós vamos retomar o conteúdo que nós estávamos trabalhando ontem, que era pronomes, lembram? Então, nós vamos retomar com outros novos pronomes que nós vamos ver hoje, tá? Aí eu coloquei aqui pronomes parte 2, né? Porque na aula passada nós estudamos um pouco dos pronomes. E hoje nós vamos retomar o conteúdo, nós vamos iniciar com os pronomes indefinidos. O que são os pronomes indefinidos? Os pronomes indefinidos são aqueles que têm um modo vago, modo impreciso, que eu não sei quem é, por exemplo, tá? Então, assim como os outros pronomes que eu expliquei para vocês, lembra que eram os pronomes que são variáveis, que variam, né? E são os invariáveis que não variam, que só tem aquela única forma. Os pronomes indefinidos também têm os variáveis e os invariáveis. Então, vejamos aqui. Aqui nós temos alguns exemplos de pronomes indefinidos. Nós temos os variáveis que têm outras formas, né? Algum, por exemplo, eu tenho alguma, alguns, algumas, né? Por isso que eles são variáveis. Aí eu tenho nenhum, né? Nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo, tá? Outro, muito, pouco, certo, vários, várias, tanto, quanto, qualquer. E aí eu tenho os pronomes indefinidos invariáveis, que eu tenho lá alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, quem, cada, algo. Então, esses aqui são os pronomes indefinidos, aqueles pronomes que têm de uma forma vaga. Eu não sei, quando eu falo para você vários, esse vários é um pronome indefinido, porque esse vários eu não sei qual é a quantidade que essa pessoa se refere, se é 3, se é 4, se é 5, se é 10, não sei, né? Então, é a mesma coisa se eu falo para você, chame alguém para mim. Esse alguém também é uma forma vaga, porque eu não especifiquei quem é esta pessoa. Então, ele é considerado aí um pronome indefinido, ok? Então, nós temos aqui também que os pronomes indefinidos, eles também aparecem na forma de locuções. Lembra que são locuções? Locuções é mais de uma palavra com o sentido de uma. Quando você aprendeu verbo, você aprendeu adjetivo, você viu que tinha verbo, tinha adjetivo, mas também tinha as locuções, né? Porque são duas ou três ou mais palavras com o sentido de uma. Então, os pronomes indefinidos também têm, às vezes, aparecem na forma de locuções, tá? Igual, por exemplo, aqui, cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, seja quem for, todo aquele que e outros. Aí nós temos aqui, quanto ao emprego, temos, né? O pronome certo, quando ele é posposto, né, após o substantivo, ele representa um adjetivo. Por exemplo, estamos no momento certo para recomeçarmos. Então, estamos no momento certo. Esse certo está representando o quê? Um adjetivo, certo? Uma qualidade, uma característica. O pronome algum e demais variações, né, algum, alguma, alguns, algumas, quando posposto ao substantivo, denota sentido negativo. Isso não tem valor algum. O pronome qualquer, quando posposto ao substantivo, denota sentido pejorativo. Trata-se de uma mulher qualquer. Quando empregado em frases interrogativas, o pronome nada se equivale a alguma coisa. Como não trouxe nada para comermos, então esse nada, que seria coisa alguma, aqui ele se refere a alguma coisa, tá? Porque ele se equivale a isso. Aí aqui eu tenho um exemplo de uma tirinha, veja bem. Quando alguém colocou cimento novo, não tem ninguém olhando? A gente poderia escrever nosso nome ou deixar nossas mãos ou alguma outra coisa? Ou alguma outra coisa. Acho melhor acharmos uma mangueira logo. Não achei que isso fosse secar tão rápido. Então, aqui nós temos exemplos, né, de pronomes indefinidos. Agora nós vamos comentar um pouquinho sobre os pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? São aqueles que representam nomes já mencionados, né? Então, ele se refere, quando eu vou usar ele, é quando eu vou me referir
a um nome que eu já citei anteriormente. Eu uso o pronome relativo, certo? Para se fazer essa relação. Exemplo aqui. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros, tá? Então, esse que, ele faz aí uma relação, certo? Ele menciona, ele é usado para mencionar alguma coisa que eu disse anteriormente. Então, aqui eu tenho um quadro, por exemplo, pessoal, dos pronomes relativos, tá? Os pronomes relativos, como eu disse anteriormente, ele tem tanto os variáveis e os invariáveis, tá? Então, nós temos aqui o masculino e o feminino, nós temos aqui o qual, os quais, né? Cujo, cujos, quanto, quantos, feminino, a qual, cuja, quantas, quais, cujas, quantas, quem, que, onde. Então, esse quadrinho que está aqui no canto, né, inferior, nós temos aqui os invariáveis, que são aqueles que não variam, ou seja, que tem essa única forma. Vocês estão analisando aqui, que eu comentei até com vocês na aula passada, sobre o pronome que, ele se repete algumas vezes, né, porque ele é universal. Então, aí você vai ter que observar quando ele está vindo como relativo ou quando ele está vindo como outro pronome, tá? Aqui eu tenho uns exemplos do uso dos pronomes relativos, né? O primeiro nós temos ali que, o qual, os quais, a qual, as quais. Então, veja bem aqui. E você era a princesa que eu fiz coroar? Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Esses quais está se referindo ao quê? Está se referindo aos temas. A Carta de Caminha, a qual inaugura a literatura do Brasil, foi redigida no 1º de maio de 1500. Tá? Então, essa qual se refere o quê? A carta. Aí, outro exemplo eu tenho aqui com os outros pronomes relativos. Quem, cujo, cujos, cuja, cujas, por exemplo. Ela era minha professora, a quem admirei ao longo do meu percurso. O funcionário cujo currículo desconheço foi promovido. Os trabalhos cujas interpretações não tenham sido feitas serão prejudicados. Quando, quanto, quantos, quantas. É a hora quando eu consigo parar para pensar. Então, tá vendo que o quando, dependendo da maneira como você pergunta, ele deixa de ser relativo e se torna um interrogativo, né? Então, a gente tem que observar isso, que alguns pronomes se repetem. Você tem que observar se ele está fazendo uma pergunta, se ele está fazendo uma relação, se ele está dando que sentido que ele está dando. Comeu tudo quanto tinha vontade. Farei tantas exigências quantas forem necessárias. Com como. Não gosto da forma como ele ensina, onde o lugar é ali onde eu informei. Então, às vezes observa muitas pessoas confundirem o uso do onde e do aonde, né? Onde é quando dá essa ideia de o lugar é ali onde eu me informei, esse lugar está parado, estacionado, né? Aonde dá uma ideia de movimento, tá? Por exemplo, vamos supor que estamos todos num carro. E aí, alguém está dirigindo esse carro. Então, eu posso perguntar para a pessoa, aonde vamos, né? Porque nós estamos em estado de movimento, tá? Então, quando dá esse estado de movimento, é aonde. Quando dá uma ideia de parado, né? Onde está o meu celular? O seu celular ele está parado em algum lugar. Ele não está andando por aí. Então, você usa onde. Então, aonde movimento, onde parado, tá? Então, aqui quando disse o lugar é ali onde eu me informei, esse lugar está parado, fixo em algum lugar, tá? É igual quando pergunta, é onde você mora ou onde você mora? Onde você mora. Porque você mora numa casa, num apartamento ou num condomínio, esse lugar está ali estacionado, ok? Parado o lugar. Aqui eu tenho uma tirinha, tá? Essa tirinha você vai poder observar alguns pronomes relativos que estão aqui, tá?
Ou seja, o que é o pronome relativo? Para mencionar alguma coisa que você disse anteriormente, não é isso? Então vejamos aqui. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Então aqui nós temos alguns pronomes relativos. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Então aqui nós temos alguns usos, né, dos pronomes relativos. Então, pessoal, é isso, tá? Nossa aula é sobre questão de pronomes. Amanhã, na próxima aula, vocês verão sobre os pronomes pessoais, né? Tem os pronomes pessoais, eles podem ser de tratamento, de oblíquo, tá? Ou pronomes pessoais do caso reto. O caso reto vocês já conhecem mais, que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Amanhã vocês vão finalizar esse conteúdo de pronomes com esses pronomes pessoais, tá? Eu espero que até agora dos pronomes vocês tenham aprendido, ok? Eu quero falar com vocês sobre a questão da tarefa. A tarefa, ela vai estar, hoje já está aqui portada, tá? Desculpa, está postada no portal Google Classroom, tá? Vocês podem acessar essa tarefa. Mais uma vez reforçando que essa tarefa não é para copiar as questões, tá? É somente para vocês responderem essas atividades, mas eu peço para vocês que sinalizem, tá? Colocando o tema da aula. O tema da aula é sobre pronomes. Coloca a data de hoje, né, que é a data da videoaula, que eu expliquei para vocês novamente sobre esse conteúdo de pronomes, tá? Façam as atividades respondendo lá bonitinho no caderno, bem organizado, que eu sei que vocês respondem, tá? E não precisa copiar as perguntas, tá? Mas não esqueçam, por favor, de sinalizar a data da videoaula e o tema, tá? E todos os sábados, pessoal, como eu falei para vocês na aula passada, o gabarito será postado na plataforma, tá? Então, é interessante, eu sei que vocês certamente estão fazendo isso, mas é bom sempre lembrar, né, pessoal? Vamos responder as atividades e sábado, quando for fazer a conferência, vocês tenham terminado todas as atividades. Porque se porventura você se atrasou, pode acontecer, né? Não olhem um gabarito ainda. Deixa para fazer a conferência, acessar esse gabarito, quando vocês realmente tiverem terminado de fazer essas atividades, tá bom? Eu sei que vocês fazem isso, mas sempre é bom reforçar, tá? E muito capricho nas atividades. E eu espero que vocês tenham compreendido. Nós falamos hoje sobre pronomes, né? Já falamos ontem também na aula passada sobre os pronomes indefinidos, que são aqueles, né, que têm uma forma vaga. Falamos sobre os pronomes possessivos, que são aqueles pronomes que indicam posse. Não se esqueçam que para cada pessoa do discurso, né, que são os pronomes pessoais do caso reto, que é lá o eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, tem os pronomes certos que você vai usar, tá? Então analisem tudo certinho essas questões desses pronomes aí, analise as pessoas. Nós vimos pronomes relativos, certo? Vimos os possessivos, vimos os indefinidos, vimos também os pronomes interrogativos, né? Não se esquecer que o que, como eu disse para vocês, ele é um pronome universal, então muitas vezes eles se repetem nos outros pronomes, então é só prestar atenção nisso aí, certinho, que estará ok, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, tá? Uma coisinha que eu quero também falar com vocês, pessoal. Antes de nós, né, entrarmos em recesso, eu falei para vocês sobre a questão, né, da leitura do livro Os Biomas. Lembra dos biomas? Que eu falei para vocês antes de nós entrarmos em recesso, né, por causa da pandemia, ficamos aí de quarentena. Eu falei para vocês, né, que era para vocês lerem o livro Os Biomas. Eu espero que vocês estejam lendo, ou já alguns alunos com certeza, eu acho que já deve ter até terminado, né? Nas próximas videoaulas, eu irei falar com vocês a respeito de um trabalhinho que nós iremos fazer aí sobre os livros biomas. Então, eu peço para aqueles alunos que ainda não terminaram de ler o livro, ou que ainda nem começaram, né? Que vamos começar a providenciar a leitura desse livro, que daqui a uns dias, eu e a professora Valéria falaremos com vocês sobre uma atividade avaliativa que vocês farão sobre esse livro Biomas, e aí depois já falaremos também o próximo livro que vocês devem iniciar após esse trabalho, tá bom?
Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, estou morrendo de saudade de vocês. Estou torcendo para acabar tudo isso logo e todos nós, tá? Estivermos aí todos juntos. Fiquem com Deus.